Os destaques desta edição. TRE diz que Amazonas tem 2,3 milhões de pessoas aptas para eleger governador tampão. IBGE aponta queda nas vendas do comércio no estado. Temer sanciona a reforma trabalhista nesta quinta-feira em ato no Planalto. Lula é condenado na Lava Jato a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do Triplex, mas vai recorrer em liberdade. Procuradores dizem que vão recorrer por pena maior para Lula. Raquel Dodge é aprovada pelo Senado para o lugar de Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República. A nomeação dela já foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Comissão da Câmara retoma hoje o debate sobre denúncia contra Temer. Reunião de ontem durou 14 horas e terminou no início dessa madrugada. Secretário-geral da OEA e líder da oposição clamam por retorno urgente da democracia na Venezuela. Corinthians vence o Palmeiras e dispara na liderança do Campeonato Brasileiro. Pânico no Manoa. Bandidos da motocicleta são surpreendidos durante assalto e um deles acaba morto. O Jornal da Manhã começa agora. 5 horas e 48 minutos. Previsão do tempo. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 8 milímetros. A temperatura continuará elevada com máxima de 33 graus Celsius. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 71% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 13 de julho, é o 194º dia do ano. Faltam 171 para acabar 2017. Dia de Santo Henrique. Comemoramos ainda o dia do engenheiro sanitarista e o dia mundial do rock e ainda o dia do cantor. O Rio Negro baixou mais 3 centímetros. Na leitura de ontem, que será atualizada daqui a pouco, seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 34 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ajuricaba ao Ponta Pelada amanhecem operando sem restrições para pousos e decolagem. Fatos acontecidos nesta data. Registros da história. Em 1917, ocorre a terceira das 6 aparições da Virgem Maria às 3 crianças de Fátima, lá em Portugal. 1939, Frank Sinatra grava seu primeiro disco. 1968, a brasileira Marta Vasconcelos é eleita Miss Universo. 1990, instituído no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei de número 8069/90. 1992, Yitzhak Rabin assume o cargo de primeiro-ministro de Israel. No ano seguinte, ele assinaria um acordo de paz com o líder palestino Yasser Arafat em Washington. 2014, a seleção alemã de futebol conquista o tetracampeonato da Copa do Mundo. Agora 5 horas e 50 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Com o intuito de esclarecer para a sociedade a qualidade dos combustíveis disponibilizados em postos da capital que comercializam produtos da distribuidora Equador de Produtos de Petróleo Limitada, os pesquisadores e estudantes do Departamento de Química do Laboratório de Pesquisas e Ensaios de Combustível da Universidade Federal do Amazonas estão monitorando alguns postos da cidade. Além dessa verificação, os postos revendedores ainda são obrigados a oferecer ao consumidor teste de qualidade in situ, desde que solicitado. A falta de informação sobre esses testes de qualidade in situ por parte do consumidor pode ser uma das causas da baixa solicitação desses testes nos postos revendedores, o que não contribui para coibir a adulteração de combustíveis. Por falar em combustíveis, a maioria dos postos voltou a vender a gasolina a R$13,85, apesar da Petrobras vir anunciando constantes reduções nos preços dos combustíveis. O Tribunal Superior do Trabalho lançou um concurso público nacional com 132 vagas para juiz do trabalho substituto em todo o país, com salário de R$27.500,17, sendo 17 vagas só para a 11ª região, que abrange os estados do Amazonas e Roraima. As inscrições começaram na semana passada, dia 4 de julho, e vão até as 14 horas do dia 2 de agosto. Além do Amazonas, as vagas também são para outras 23 cidades com sedes de tribunais regionais do trabalho: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Curitiba, Brasília, Florianópolis, João Pessoa, Porto Velho, Campinas, São Luís, Vitória, Goiânia, Maceió, Aracaju, Natal, Teresina, Cuiabá e Campo Grande. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br
por meio dos links e efetuar a inscrição, além de pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 275 em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. 5h52 em Manaus. Os 6 cemitérios públicos urbanos e os 4 da zona rural da cidade voltam a receber a operação de limpeza da Prefeitura de Manaus. Aproximadamente 70 trabalhadores iniciaram ontem a encapinação do cemitério Nossa Senhora Aparecida, na Avenida do Turismo, no Tarumã, na zona oeste da cidade. A atividade já começa a preparar os locais para o Dia dos Pais, que será em 13 de agosto. No começo da semana, as equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, SEMUSP, já passaram pelo cemitério São João Batista, na Avenida Senador Álvaro Maia, na zona Centro-Sul. Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro abre audições externas. Fabrício Nascimento. Nos meses de julho e agosto, o Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro abre inscrições para audições externas para grupos artísticos de canto, teatro e instrumentos musicais da instituição. As audições serão para Grupo Experimental de Teatro, o Coral Infantil, o Coral Jovem e o Grupo de Prática de Sopro. As inscrições para audições externas para Grupo Experimental de Teatro acontecem no período de 17 a 21 de julho, no horário das 8 às 17 horas. Para a inscrição, o candidato deverá ter de 16 a 60 anos de idade. As audições estão marcadas para os dias 24 e 25 de julho, no Bloco A do Sambódromo, no horário de 8h30 às 11h30 da manhã. Para os interessados em aprender a manusear instrumento de sopro, as inscrições ocorrem entre os dias 17 e 20 de julho, das 8 às 17 horas, e no dia 21 de julho, das 8 às 14 horas. A audição será no dia 27 de julho, no Bloco C do Sambódromo, das 14 às 17 horas. Para a prática, podem se inscrever interessados com idades entre 12 e 26 anos. As inscrições para o Coral Infantil do Liceu ocorrem no período de 17 a 20 de julho, das 8 às 17 horas, e no dia 21 de julho, das 14 às 17 horas. As audições acontecem nos dias 24 e 25 do mesmo mês, das 14 às 17 horas, na Sala 5 do Bloco B, no Sambódromo. Para se inscrever, o candidato deverá ter entre 7 e 12 anos. Para o Coral Jovem do Liceu, as inscrições ocorrem no dia 7 a 10 de agosto, das 8 às 17 horas. As audições estão agendadas para os dias 17 e 18 de agosto, das 14 às 17 horas, na Sala 5 do Bloco B, do Sambódromo. A inscrição é oferecida para jovens com idades entre 13 e 20 anos. Para efetuar a inscrição de menores de 18 anos, é necessário apresentar documento de identificação e os menores deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. Essa e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 5h55 em Manaus. De passagem pelo Amazonas em busca de inspiração para novos projetos, o músico, compositor e primeiro violoncelo da Ópera Nacional da Noruega, Gustavo Tavares, se apresenta amanhã ao público do Bosque da Ciência do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A apresentação será gratuita e acontecerá às 16 horas na Casa da Ciência. Tavares vem fazendo pequenas apresentações para comunidades ribeirinhas do Amazonas, onde tem levado um pouco da música clássica para um público que está distante dos grandes teatros. Aproveitando o mês de férias escolares, ainda de olho nas parcelas do 13º salário e do FGTS, os empreendedores das galerias dos Remédios e Espírito Santo realizam a partir desta quinta-feira até o sábado o primeiro bazar popular com roupas, calçados, bolsas, acessórios, bijuterias, artesanato que estarão à venda a preços bem acessíveis. O presidente do Sindicato do Comércio de Vendedores Ambulantes, José Assis, destacou que os lojistas vão oferecer uma variedade enorme de produtos que variam de R$5 a R$30 para zerar todo o estoque. Defesa Civil de Iranduba recebe madeiras para auxiliar moradores da comunidade do Novo Catalão. A reportagem é de J. Rai. O secretário de Defesa Civil do Amazonas, Coronel Fernando Paiva Pires Júnior, repassou ontem ao município de Iranduba cerca de 14 metros cúbicos de madeiras entre tábuas, caibros, ripões e pernamancas. A disponibilização das madeiras atendeu a um pedido feito ao secretário pelo prefeito Francisco Gomes,
Gomes, o Chico Doido, e pelo coordenador de Defesa Civil de Iranduba, Cleuson Carneiro, que conversou com a nossa reportagem na noite de ontem. Essa ajuda é de suma importância para o nosso município, principalmente para as pessoas que estão lá no Novo Catalão, né? Onde as pessoas deixaram suas casas devido ao deslizamento de terra e hoje se encontra lá no assentamento do INCRA, que fica no quilômetro 24, né? Queremos agradecer o coronel Fernando Júnior, que sempre está de braços abertos, né, para atender o nosso pedido, né, daqui do município de Iranduba. Em tempo. Os moradores da comunidade Terra Preta, na região do Rio Negro, vão receber hoje uma ação itinerante da Secretaria Municipal de Assistência Social de Iranduba. De acordo com a secretária da SEMAS, Thelma Viana, serão oferecidos os serviços básicos do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, como cadastro único, a atualização do Bolsa Família, atendimento psicossocial, benefício de prestação continuada, expedição de carteira do idoso e carteira de identidade, palestras socioeducativas e atendimento por parte do Conselho Tutelar. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra, uma noite especial para a petizada. Assim foi a primeira noite de comemoração do 85º aniversário de Manacapuru. O evento, que todos os anos costuma ter início com atrações para adultos, este ano voltou-se especialmente para as crianças manacapuruenses. Teatro infantil, parque de diversões, cantores mirins e muito mais fizeram parte da abertura da festa dos 85 anos da Princesinha dos Solimões. O secretário de Turismo, Lúten Clay, fala da primeira noite de evento. É a primeira vez que eu vejo a preocupação com a criançada. O aniversário da cidade sempre aconteceu e sempre começou de forma de um segmento adulto. E hoje a gente conseguiu tirar essa menina de casa, liberamos o parquinho, tivemos um show que veio direto do Rio de Janeiro, Miraculous, que animou a criançada. Então eu acredito que seria positivo o saldo, por conta de ser uma quarta-feira e que também é a primeira vez que acontece esse evento com o público infantil. Mas nós vamos seguir. Nós dispensamos de trazer muitas atrações regionais, mas não por não ser merecido, mas sim para valorizar a Praça da Casa. Nós temos quase 9 bandas locais que vão tocar no aniversário da cidade. A noite fechou com a apresentação do Mr. Missy, representante da beleza de Manacapuru, e o show nacional da cantora Ade Schneider. As comemorações irão até o dia 16, domingo, data oficial do aniversário de Manacapuru. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h05 em Manaus. Mais de 14 mil alunos da Rede Municipal de Educação saíram da linha de distorção escolar quando o estudante está mais de 2 anos atrasado em relação ao ano de ensino. O índice foi divulgado pela coordenação do Instituto Ayrton Senna, que desenvolve os programas de correção de fluxo Se Liga e Acelera Brasil na Rede Municipal de Ensino desde 2015. Segundo a secretária da CEMED, Kátia Schweikart, a distorção é algo que precisa ser corrigido, visto que além do aluno ter um custo maior para a rede, está em déficit de aprendizagem. A secretária disse ainda que essa redução se deve ao empenho e comprometimento dos mais de 12 mil professores da rede, da equipe pedagógica que passou a trabalhar com metas de qualidade numéricas, garantindo assim uma aprendizagem sólida, bem como a parceria junto ao Instituto Ayrton Senna. Nos últimos 2 anos, conseguimos reduzir em 6,4% essa distorção. Atendemos mais de 14 mil alunos. Com isso, a gente traz para os cofres públicos uma economia de mais de 74 milhões de reais, porque um aluno distorcido, ele custa em dobro o custo por aluno, ele é duplicado. Um menino de 15 anos, que ainda está no 5º ano, quanto que a gente vai gastar com ele até que ele fique nivelado a idade com o ano de aprendizagem. Então, eu acho que esse é um movimento muito importante se a gente pensa num processo mais complexo de educação de qualidade, da gente de fato avançando e garantindo sempre mais um direito de uma aprendizagem melhor dos nossos alunos, que é um compromisso do prefeito Arthur com a nossa cidade de Manaus. A gerente de projeto do Instituto Rita Pulon avalia que, nesses 2 anos, a parceria com a secretaria tem sido positiva
e que a rede tem conseguido reduzir o índice de distorção. E o que a gente fala é que a gente precisa continuar apoiando essas crianças para corrigir o fluxo delas, mas ao mesmo tempo não podemos deixar gerar mais crianças com distorção. Então, se a criançada não sai bem alfabetizada no terceiro ano, ele acaba ampliando turmas de distorção. Então, a gente precisa fechar a torneira, né, para não ter mais crianças não alfabetizadas, né, em turmas de correção de fluxo, de modo que a gente possa corrigir o fluxo, reduzindo a distorção totalmente e alfabetizar todas as crianças na idade ano correta. Para o segundo semestre do ano, a meta da Secretaria é melhorar os resultados de 50 escolas. Segundo a coordenadora do IAS na CEMED, Neuza Viana, ao alcançar a meta é necessário que se faça um acompanhamento direto na leitura e escrita de maneira simples e mais direta. Foi verificado que esse primeiro semestre, né, de 2017, há uma defasagem de aprendizagem nos alunos do terceiro ano do bloco. Então, concernente a esses resultados, né, buscou-se, dentro do Instituto Ayrton Senna, uma orientação, um norteamento para que nós possamos atender esses alunos com maior efetividade, acompanhando o desenvolvimento pedagógico que ele está tendo de leitura, escrita e oralidade, de uma maneira mais simples, mais direta, porém mais efetiva e eficaz. Um aluno com 2 anos de distorção tem um custo de mais de R$5.000 para a secretaria, enquanto o aluno do ensino regular custa aproximadamente R$2.600. A correção de fluxo dos 14.544 alunos nos últimos 2 anos representou uma economia de 74,9 milhões. 6h09. A falta de sinalização vertical e horizontal em vários trechos da rodovia M10 que liga Manaus a Itacoatiara, distante a 265 quilômetros da capital, tem contribuído para o aumento de acidentes durante o período da noite. A denúncia do líder do PR na Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Cabo Mancebo, que destacou a importância da rodovia. De acordo com ele, a rodovia M10 merece atenção do governo durante todo o ano por parte da Secretaria de Infraestrutura, uma vez que serve para ligar via terrestre Manaus a diversos municípios do Baixo e Médio Amazonas. O deputado José Neto do PSD solicitou o apoio de todos os parlamentares para aprovar a emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que aumenta em 0,65% o orçamento da Defensoria Pública do Estado. Se aprovada, a Defensoria Pública terá mais recursos a partir de 2018. A emenda foi apresentada pelos membros da Comissão de Finanças durante a análise do projeto da LDO e eleva de 1,05% para 1,70% o percentual orçamentário da instituição, que hoje tem um orçamento de 67 milhões. De acordo com Josué Neto, a emenda atende a um pedido do Defensor Público Geral Rafael Barbosa, que informou que a Defensoria precisa de mais recursos para poder instalar mais defensorias nos municípios do interior do estado. Hoje, apenas 10% dos municípios contam com uma base do órgão. Fabricantes de motocicletas esperam estancar a crise no setor de 2 rodas do Polo Industrial de Manaus ainda em 2017. Mesmo com a queda da produção de 8,8% no primeiro semestre deste ano, segundo previsão da Associação dos Fabricantes Abraciclo, divulgada ontem. A projeção de crescimento anual é de 2,5%. O estoque baixo e a procura por financiamentos estão entre fatores que levaram à projeção. De janeiro a junho de 2017, a indústria produziu 423.750 motocicletas. Enquanto no mesmo período do ano passado foram fabricadas 464.732 unidades. O balanço corresponde à produção de empresas do segmento instalados no Polo Industrial de Manaus. O comércio varejista do Amazonas registrou em maio de 2017 queda de menos 12,4% no volume de vendas em relação ao mês anterior, abril, na série ajustada sazonalmente. Nessa mesma comparação, a receita nominal mostrou redução de menos 3,2%. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na pesquisa mensal do comércio, como a segunda queda no volume de vendas do ano para o comércio. Na comparação anual em relação a maio de 2016, o volume de vendas apontou crescimento de 7,8%, a quinta taxa positiva consecutiva do ano. Com isso, o índice de volume do varejo acumulou recuo de 4,5% nos 5 primeiros meses do ano. O indicador acumulado nos últimos 12 meses, com queda de menos 4,1% em maio de 2017, permaneceu sinalizado
ou sinalizando redução no ritmo de queda iniciado em janeiro de 2017, menos 9,5%. Para as mesmas comparações, a receita nominal de vendas apresentou variação de 7,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior. 7,3% de acumulado no ano e de 3,3% de acumulado nos últimos 12 meses. Apuí saiu da lista de cidades que podem ter novas eleições para prefeito em 2017, segundo informação atualizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas ontem. O Tribunal Superior Eleitoral reverteu o indeferimento da candidatura de Antônio Roque Longo do DEM, prefeito eleito da cidade em 2016. Com isso, ele permanecerá no cargo. O secretário da Secretaria Judiciária do TREAM, Valdinei Siqueira, disse que, além de Apuí, Lábrea, Nova Olinda do Norte e Careiro da Várzea também não terão novas eleições após decisão do TSE. Mais de 2,3 milhões de amazonenses estão aptos a votar na eleição suplementar em agosto deste ano. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, 1,6 milhão devem votar com o cadastro biométrico. Ao todo, são 70 zonas eleitorais nos 62 municípios do estado. Segundo o TREAM, mais de 2,3 milhões de eleitores devem votar em 1.426 ou em 1.426 locais de votação espalhados por todo o estado. No Amazonas terão 7,2 mil sessões eleitorais, segundo o tribunal. No total, apenas 10 municípios estão com identificação biométrica. Os cadastros nos demais municípios foram paralisados para a realização da eleição suplementar. São 1,6 milhões de eleitores já aptos a votar com a biometria. Ainda de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, são 7.440 urnas eleitorais, sendo 772 urnas de contingência, ou seja, urnas usadas em casos de substituição. Em todo o estado, 11 municípios serão os polos eleitorais onde devem ficar localizadas as urnas eletrônicas para serem distribuídas. São eles Manaus, Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Tefé, Eiro, Nepé, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Maués, Benjamin Constant e também Coari. Polícia. Vamos começar com as informações de Manacapuru, que está em festa. José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Os ladrões estão cada vez mais ousados. Não importa a festa, que seja de ciranda ou de aniversário, eles estão sempre aí prontos para fazer essas suas ousadias. Manacapuru está perdendo feio para esses bandidos que não dão trégua e fazem graça mesmo diante da ação da polícia. Os roubos e assaltos são constantes e a sociedade manacapurense parece já se acostumar com essa pouca vergonha. As pessoas estão saindo, mas deixando os celulares em casa. Na volta é que vão verificar se há alguma chamada perdida, mensagem ou coisa parecida. O medo é perder o aparelhinho para esses desocupados. Mas se não tem celulares, os ladrões estão tomando de assalto tudo que veio pela frente, do maior ao menor valor. Imagine que na noite de ontem, esses indesejáveis tiveram a ousadia de roubarem uma casa flutuante. Pois é, levaram o flutuante à casa de morada do casal de aposentados. A aposentada Zilmar Meirelles, de 75 anos, procurou a delegacia de polícia nesta quarta-feira para denunciar o roubo de seu flutuante. Segundo a aposentada, o flutuante estava ancorado na ilha em frente à cidade de Manacapuru, onde morava o casal. Mas recentemente deixaram o local para reformar a residência flutuante e passaram a morar na cidade. Depois de reformado, pintado e pronto para ser removido para o local onde ficaria aportado, veio a pior notícia. Os ladrões levaram o flutuante, deixando apenas os pedaços de cabos que amarravam a casa flutuante. Uma testemunha, que não quis se identificar, disse que viu quando, por volta das 2 horas da madrugada de quarta-feira, um pequeno barco saiu rebocando o flutuante descendo o rio, mas não imaginou que seria um roubo. É um flutuante grande que mede 5 metros de largura por 12 de comprimento, todo em madeira de lei, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, na cor branca com detalhes vermelhos. Dona Zilmar está desesperada, pois ficou sem sua casa de morada, e pede a quem souber do paradeiro de seu flutuante que ligue para o número 9374-0706. Repetindo, 9374-0706. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h20 em Manaus. Um roubo inusitado. Levaram um flutuante. Depois de reformado, os caras
cortaram os cabos que estavam segurando o flutuante à margem e um rebocador o levou para local incerto. E aí o desespero da família que ficou sem o local de moradia. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou ontem do sepultamento de 5 corpos não reconhecidos, não reclamados por familiares no Instituto Médico Legal. O sepultamento se faz necessário devido à lotação da Câmara Fria e pelo estado de decomposição dos corpos, uma vez que todas as tentativas para encontrar os familiares foram feitas sem sucesso. O sepultamento está previsto para ocorrer neste sábado às 8 horas da manhã. A criminalidade no município de Iranduba está atingindo proporções assustadoras. Ontem à noite, pelo menos 2 casas foram invadidas por bandidos armados, deixando os moradores apavorados. Uma das invasões à residência foi na rua Silvino Santos, no bairro Cidade Nova, pouco depois das 23 horas. Porém, o caso mais grave foi registrado mais cedo no bairro Graça Lopes. Informações chegadas à redação do Jornal da Manhã dão conta de que bandidos armados invadiram uma residência no bairro Graça Lopes, na periferia de Iranduba, e fizeram uma família refém. Na noite anterior, 2 assaltantes entraram na escola municipal Ana Barbosa de Castro, ameaçaram estudantes com armas na cabeça, roubaram celulares e outros pertences. A população de Iranduba está clamando por segurança pública. 6 horas e 21 minutos. Policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano Rocan frustraram um roubo a uma casa de massagem localizada na rua 32, no bairro de Flores. Um homem foi preso em flagrante, outro foi preso horas depois em um matagal próximo ao local do crime. Esse último não foi reconhecido pelas vítimas como um dos assaltantes. Os nomes não foram divulgados pela polícia. Claro. De acordo com informações da dona do imóvel de 47 anos, 3 homens e uma mulher entraram na casa se passando por clientes e em seguida anunciaram o assalto. Um deles usava uma escopeta, conforme as testemunhas. Ela relatou que o bando ordenou que todos deitassem no chão e que entregassem os celulares e dinheiro. Homem visivelmente bêbado causou um acidente de trânsito na Rodrigo Otávio ontem. O trânsito ficou lento por mais de meia hora. Segundo agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus-Trans, o motorista da picape Estrada de cor cinza e placa JXK 5103, José Divino Torres, Divino diz, estava em alta velocidade, trafegando pela contramão da via no sentido Aleixo e chegou a bater em 2 veículos. O acidente teve apenas danos materiais. O condutor da picape estava visivelmente bêbado. As vítimas perceberam o estado de embriaguez do condutor e conseguiram retirar a chave do veículo da mão dele e evitar outros acidentes. Divino confessou que havia mesmo bebido, ou seja, estava meio adernado. Israel Monteiro da Silva, de 32 anos, e Wellington Palheta do Nascimento, de 29, foram presos e suspeitos de matarem um caseiro de 48 anos em um assalto a uma chácara no bairro Tarumã, no dia 23 de abril deste ano. Um outro envolvido no crime morreu durante as investigações e outros 3 ainda seguem foragidos. O caseiro de uma chácara de alto padrão foi morto com 2 facadas no pescoço durante o assalto. Televisões, celulares e bebidas importadas foram levadas do local. Um chip de celular foi encontrado na cena do crime e auxiliou a polícia a chegar até os suspeitos, segundo explica o delegado Rodrigo de Sá, do 20º Distrito Integrado de Polícia. Após um mês de investigação, policiais da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações realizaram a prisão de suspeitos de participarem de um roubo a um estaleiro na zona oeste da cidade no mês de junho. Ao todo, R$66 mil foram levados do local. Os suspeitos estavam com materiais de arrombar cofres e caixas eletrônicos no momento da prisão. Josué de Andrade Silva, de 40 anos, Carlos André Moreira Mendonça, de 39, Tomé Rivas dos Santos, de 28, Renan Ricardo Reis, de 23 e Júlio César dos Santos Gomes, de 21, foram presos em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 9ª Vara Criminal. Eles eram investigados desde um roubo a um estaleiro localizado na Avenida Padre Agostinho Cavaleiro Martim, no bairro de São Raimundo, ocorrido no dia 5 de junho. Na ocasião, um grupo rendeu os 2 vigilantes do local e levou a renda guardada no setor financeiro da empresa. De acordo com o titular da delegacia, Adriano Félix, os 5 homens fazem parte de uma associação criminosa interestadual especializada em corte de caixa eletrônico. No momento da prisão, Renan estava ensinando Tomé e Júlio a usarem os materiais. Era uma aula como se roubar bem. Eles agiram em Manaus, no Pará e em Mato Grosso. Eles são especialistas em corte de cofre, arrombamento de caixas eletrônicos e desarmamento de alarme, que é o caso de Renan,
que veio no final de maio do Mato Grosso justamente para compor essa associação e desarmar os alarmes das empresas. O cabeça é o Júlio César. Ele pegava informações de pessoas que trabalhavam na empresa e conseguia acesso aos presídios, coletando informações e conseguindo montar a logística, explica Félix, o professor. 6h25 em Manaus. Um homem ainda não identificado foi morto com um tiro na cabeça na Avenida Francisco Queiroz, no conjunto Manoa, bairro Cidade Nova. Ele e um comparsa que conseguiu fugir estavam fazendo assaltos na área do bairro Terra Nova, conforme informações do tenente Delgado da 6ª Companhia Interativa Comunitária. O crime ocorreu por volta das 21 horas. O autor do disparo não foi identificado pela polícia. Segundo o tenente Delgado, os dois homens estavam em uma motocicleta cometendo assaltos em bairros próximos à estrada do Manoa. O que foi relatado é que os dois suspeitos estavam assaltando desde segunda-feira em bairros da Zona Norte. Ninguém conseguiu identificar o autor dos disparos, disse. Já na rua Doutor Basílio, bairro Zumbi, um homem identificado como Venildo Correia Paiva, conhecido como Neném, foi executado com pelo menos 10 tiros pelo corpo, conforme informações de policiais militares da 25ª SICOM. Segundo os policiais, populares relataram que 3 homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima. Um deles desceu do veículo e efetuou os disparos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro está investigando o caso. Os números das loterias. A Quina acumulou no concurso 4.427. Dezenas sorteadas 15, 42, 43, 45 e 73. Repetindo. 15, 42, 43, 45 e 73. A quadra saiu para 114 apostas, cada uma leva R$5.851,86. O terno teve 9.882 ganhadores, com premiação individual de R$101 mais 51 centavos. O Duque paga para 222.121 apostadores R$2,48. Vamos à Mega Sena, que também acumulou a estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 15 é de R$45 milhões. A Quina saiu para 100 apostas, cada uma leva R$31.746,05. A quadra teve 7.199 apostas ganhadoras, com premiação de R$629,96. Vamos às dezenas da Mega Sena nesse concurso 1948. 12, 20, 24, 28, 33 e 57. 12, 20, 24, 28, 33 e 57. Loto Fácil, concurso 1536, saiu para um apostador em Londrina, no Paraná. Ele vai receber daqui a pouco da Caixa Econômica Federal R$1.424.150,30. Com 14 acertos, foram 388 apostas ganhadoras e o prêmio R$1.613,40. Vamos aos números da Loto Fácil no concurso 1536. 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23 e 25. Repetindo. 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23 e 25. 6h32 em Manaus. Esportes. A diretoria de competições da CBF definiu nesta quarta-feira o local de realização da partida entre Vasco e Santos no próximo domingo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A entidade determinou que a partida seja realizada no Engenhão e com os portões do estádio fechados. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro Série A. Palmeiras 0, Corinthians 2. Fluminense 0, Botafogo 1. Atlético Mineiro 0, Santos 1. Atlético do Paraná 0, Cruzeiro 2. Vitória 1, Vasco da Gama 4. Ponte Preta 0, Bahia 3. Após o jogo de ontem, a classificação ficou assim. Corinthians disparado na frente com 35 pontos, seguido do Santos com 23. Flamengo também com 23, Grêmio 22 e Palmeiras o quinto com 19 pontos. Jogos da Copa Sul-Americana. Bolívar 1, LDU 0. Nacional 1, Olímpia também do Paraguai 1. Independiente 4, Deportes Iquique 2.
Jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro. Às 19h30 jogam Flamengo e Grêmio. À mesma hora, Sport Chapecoense. E ainda São Paulo e Atlético de Goiás. Às 21 horas, Avaí e Coritiba. Morreu ontem à noite, aos 72 anos, o norte-americano Chuck Blazer, ex-secretário-geral da CONCACAF e personagem determinante na investigação do escândalo de corrupção na FIFA no ano de 2015. A confirmação da morte foi dada ao jornal The New York Times pelos advogados do ex-dirigente Eric Korngold e Mary Mulligan e depois repercutida por outros veículos dos Estados Unidos. A causa da morte e o local também não foram divulgados ainda. No entanto, era sabido que o Blazer lutava contra um câncer no reto e outras enfermidades há 2 anos e residia em Nova York. Últimas notícias. A condenação em primeira instância do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e meio de prisão mexeu com o mercado financeiro. Após a divulgação da sentença no início da tarde, o dólar despencou e fechou na menor cotação em quase 2 meses. A Bolsa de Valores de São Paulo disparou e também encerrou o dia no maior nível desde maio. A divisa fechou o dia vendida a R$3,208, no menor valor desde 17 de maio. Véspera da divulgação das gravações do empresário Wesley Batista. Esse foi o 4º dia seguido de queda da moeda Yankee. Na Bolsa de Valores, o dia também foi de ganhos. O índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo, que operou em alta durante toda a manhã, disparou depois da divulgação da sentença de Sérgio Moro e fechou em alta de 1,57%. aos 64.836 pontos. Esse também foi o maior nível desde 17 de maio. A JF Investimentos, grupo de investimentos dos irmãos Wesley e Wesley Batista, fechou acordo com a família Moreira Salles para a venda do controle da Alpargatas por 3,5 bilhões, de acordo com fonte a par da operação. A JF detém 54,24% das ações da calçadista. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, negou ontem ser corrupto, ter recebido propina e manter dinheiro em contas no exterior. Cabral foi ouvido pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, em inquérito sobre a Operação Eficiência, que investiga a ocultação de valores em outros países pelo ex-governador. Durante o depoimento, que durou cerca de 2 horas, Cabral admitiu por diversas vezes que havia errado e se arrependia a usar recursos de Caixa 2, mas rebateu as acusações feitas em delação premiada por outros envolvidos na operação de que receberia percentuais de propina de empreiteiras e até empresas de ônibus. O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, emitiu ontem um alerta aos ministérios do Planejamento e da Fazenda sobre o risco de não cumprimento da meta fiscal de déficit primário de 139 bilhões de reais para este ano. Em comunicado lido durante a sessão desta quarta-feira, Vital do Rego advertiu que a previsão das receitas de novas concessões e permissões de serviços públicos poderá não se concretizar. Com base no acompanhamento bimestral da execução orçamentária, que é feito de forma sistemática pelo TCU, o órgão de controle detectou que o resultado primário pode encerrar o ano com déficit de 161 bilhões de reais, por causa de 19,3 bilhões de receita de concessões que podem não entrar no caixa do governo em 2017. Agora 6h41 em Manaus. O Japão enforcou nesta quinta-feira 2 presos condenados à morte, sendo a 18ª e 19ª execução do atual governo, liderado pelo primeiro-ministro conservador Shinzo Abe, de acordo com informações do Ministério da Justiça japonês. Forças iraquianas enfrentaram combatentes do Estado Islâmico que resistiam na cidade velha de Mossul nesta quarta-feira, mais de 36 horas depois de o primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, ter declarado vitória sobre os militantes na capital de seu califado autoproclamado. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, e o líder da oposição venezuelana, Leopoldo López, concordaram na necessidade urgente de trabalhar pelo retorno da democracia na Venezuela e pela recuperação dos direitos do povo venezuelano. Segundo um comunicado da OEA, Almagro telefonou para López, que cumpre prisão domiciliar depois de ser transferido de uma prisão militar no último sábado. Durante a conversa, os dois também discutiram a necessidade urgente de cessar a repressão no país,
publicar um calendário eleitoral completo, restaurar completamente os poderes da Assembleia Nacional e libertar todos os prisioneiros políticos, incluindo nesse ponto a libertação completa do próprio Leopoldo Lopes, preso há mais de 3 anos. Os dois expressaram ainda preocupação em relação à manutenção da Assembleia Nacional Constituinte convocada pelo presidente Nicolás Maduro, cujas eleições serão realizadas no dia 30 de julho. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela considerou que o chefe de Estado exerce indiretamente a soberania popular e deu a ele o poder de convocar a Assembleia sem consulta prévia em referendo. 6h43. Em plena tempestade política por um suposto conluio com a Rússia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou hoje na França para uma visita de 2 dias. Ele participará do desfile militar de 14 de julho, festa nacional francesa. O avião presidencial Air Force One pousou no aeroporto parisiense de Orly. Trump dedicará amanhã de quinta-feira a encontros com funcionários civis e militares americanos antes de iniciar a parte diplomática e comemorativa da visita. O presidente americano e sua mulher Melania serão os convidados de honra do presidente Emmanuel Macron durante o tradicional desfile militar de 14 de julho na Avenida Champs-Élysées, coincidindo com o centenário da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. O Senado aprovou ontem projeto que regulamenta as atividades dos profissionais da aviação. Originária do Senado, a proposta foi modificada durante tramitação na Câmara e precisou passar por nova votação. Agora, o projeto que estabelece normas para o exercício da profissão de aeronauta segue para a sanção presidencial. Aprovado pelo Senado em 2014, o projeto passou por alterações como a redução em 5 horas da escala mensal de trabalho para aviões a jato, de 85 para 80 e turbo-hélice de 90 para 85 prevista na proposta original. As escalas de aviões convencionais 100 horas e helicópteros 90 horas foram mantidas. O Senado aprovou ontem à noite o projeto que pretende acabar com a chamada guerra fiscal dos estados. A proposta, já aprovada pela Câmara, seguirá para a sanção do presidente Michel Temer e define os prazos para os incentivos atualmente vigentes acabarem. Pela proposta aprovada pelo Senado, os incentivos já concedidos terão prazo de validade que varia de 1 a 15 anos conforme a área de atividade da empresa. O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. A acusação apelou à ocultação da propriedade de uma cobertura triplex em Guarujá, no litoral paulista, recebida como propina da empreiteira OAS em troca de favores na Petrobras. Outros 2 réus no mesmo processo foram condenados e 4 absolvidos. É a primeira vez na história que um ocupante da presidência é condenado por um crime comum no Brasil. A sentença foi publicada nesta quarta-feira e permite que o petista recorra em liberdade. A sentença do juiz Moro é de primeira instância. Isso significa que ele terá que ser confirmada por um colegiado de desembargadores, no caso a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre. Os 3 desembargadores julgarão a apelação da defesa do ex-presidente Lula e podem rejeitar, aceitar ou modificar a decisão tomada por Sérgio Moro. O Ministério Público Federal disse ontem à noite que vai recorrer da sentença que condenou o ex-presidente Lula. Os procuradores que integram a força-tarefa da Lava Jato dizem que discordam de alguns pontos da decisão do juiz Sérgio Moro. No entanto, eles elogiaram a sentença. Em nota enviada à imprensa, os procuradores dizem que devem pedir o aumento das penas aplicadas aos réus. Eles também reiteraram uma condenação que impede o ex-presidente de ocupar cargos públicos pelo dobro do tempo de condenação. O desembargador Ney Belo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região autorizou o ex-ministro Gedel Vieira Lima a deixar o complexo penitenciário da Papuda em Brasília para cumprir prisão domiciliar. O tribunal ainda não informou onde o PMDBista irá cumprir a medida cautelar. Ele foi preso por suspeita de atrapalhar as investigações da Operação Cui Bono, que apura supostas fraudes na liberação de crédito da Caixa Econômica Federal. O Senado aprovou na noite desta quarta-feira a indicação de Raquel Dodge para o cargo de Procuradora-Geral da República. Ela recebeu 74 votos a favor e 1 contra. Eram necessários no mínimo 41 votos. A votação foi secreta, na qual não se sabe como votou cada parlamentar. Antes da votação no plenário, a indicação de Dodge foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça após a batina de quase 8 horas. E após a aprovada no Senado, a nomeação de Dodge já foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Em meio às discussões envolvendo a denúncia contra Temer, o presidente sanciona hoje à tarde a lei da reforma trabalhista. Enviada pelo governo no ano passado, a reforma foi aprovada pela Câmara em abril e pelo Senado na última terça. O projeto define pontos que poderão ser negociados entre patrões e empregados. O presidente do Senado, Eunício de Oliveira, reconvocou para hoje a sessão do Congresso marcada para o dia 17. O objetivo é votar a lei de diretrizes orçamentárias LDO, vetos presidenciais e o projeto que libera recursos para a emissão de passaportes. Se a LDO for aprovada, o Congresso poderá entrar em recesso a partir do dia 18. 14 horas de muita discussão. 67 deputados. 2 lados. 21 contra 46 a favor da denúncia contra Temer. Foi encerrado na madrugada por volta de 1h40 o primeiro dia de discussões na comissão que define o futuro do governo. E os trabalhos serão retomados logo mais às 9 horas. Pelo menos mais 40 deputados já estão inscritos para o segundo dia de debates, todos a favor do parecer do relator e pela continuidade do processo contra o presidente pelo crime de corrupção. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Moro condena Lula a 9 anos e meio de prisão. Força-tarefa da Lava Jato vai pedir pena maior. Folha de São Paulo. Defesa de Lula diz que Sérgio Moro usou o processo para perseguição política. O Estado de São Paulo. Moro proíbe Lula em cargo ou função pública por 19 anos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Zaratini diz que PT fará protestos no país contra a condenação de Lula. Valor econômico. Dólar cai a R$3,20 após a aprovação de reforma trabalhista e condenação de Lula. Estado de Minas. Raquel Dodge, indicada para a PGR, é aprovada por unanimidade na CCJ. Jornal do Comércio no Recife. Advogados de Lula sugerem afastamento de Moro de todas as suas funções. Fortaleza, Diário do Nordeste. Multinacional Concentrix abre 200 vagas de emprego em Fortaleza. 0 hora, Porto Alegre. Reforma trabalhista. Jornada de 12 horas é regulamentada para todas as áreas. O Brasil Econômico. Bovespa reage após Moro condenar Lula a 9 anos de prisão. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Reformas abrem espaço para recuperação. Agora. Mister Catra poderá ser preso por apologia ao crime. Em tempo. Lula condenado. A crítica. Médico atesta morte, mas homem revive. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens de José Alberto Zegdeg, Fabrício Nascimento e J. Rai. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Missa Convite. A família do jornalista Paulo Ricardo Pinheiro de Oliveira convidam parentes e amigos para a missa de 7º dia, que será celebrada hoje às 19 horas na igreja de Nossa Senhora de Nazaré, em Adrianópolis. Desde já, a família agradece a todos que comparecerem a este ato de fé cristã. 96,9